Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas presentes, a imprensa, os amigos internautas que nos acompanham na noite de hoje, os colaboradores da casa. E, havendo quórum, pedindo a bênção de Deus, declaro aberto a 6ª sessão ordinária de 2020. Consulto, senhor secretário, se temos ata para apreciação na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, nossa vereadora Salime, a imprensa, os funcionários da casa. Obrigado pela presença. Senhor presidente, temos ata para discussão e votação. Ata da 5ª sessão ordinária de 2020. Consulto, senhores vereadores e senhora vereadora, se tem algo a discutir com relação ao teor da ata. Na hora de discutir, a ata se conta aprovada, peço que faça a leitura do expediente. Projetos do Legislativo. Para homologação, ofício número 105/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos a apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o terceiro termo aditivo ao convênio 2017 TR 1782, firmado entre o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Estado e Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e a Prefeitura de Porto União, que tem por objetivo prolongar a vigência do referido convênio, o qual passa a ter como prazo final a data de 20 de outubro de 2020. Também para homologação, ofício número 103/2020. Submetemos a apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o termo de convênio número 2019 TR 1380, que entre si celebram entre o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Estado e Educação e o município de Porto União, que tem por objetivo a reforma do Núcleo Educacional São Bernardo do Campo, com a finalidade de substituição do telhado da escola, utilizando material mais durável e criando nova área coberta interna. Atenciosamente, prefeito municipal Eliseu Mibac. Para homologação, ofício número 102/2020. Submetemos a apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o termo de convênio número 2019 TR 1280, entre si celebra o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Educação e do município de Porto União, que tem por objetivo reformar e ampliar do Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, com a finalidade de aumentar o número de vagas, melhorar a estrutura física, dando mais conforto e melhor acessibilidade. Atenciosamente, prefeito municipal Eliseu Mibac. E para homologação também o ofício 101/2020. Submetemos a apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o convênio 2019 TR 001239, que entre si celebra o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e o município de Porto União, que tem por objetivo a execução da infraestrutura da Praça da Mulher e revitalização das ruas limítrofes, com a finalidade de melhoria do espaço público, homenagear as mulheres através desse espaço, reduzir local passível de focos de transmissores de doenças, melhora das condições de tráfego e local sinalização e condições de acesso. Atenciosamente, prefeito municipal Eliseu Mibac. Projetos do Legislativo. Projeto 04/2020, a seguinte emenda. Cria o parágrafo único no artigo 1º da Lei nº 4.632, de 5 de dezembro de 2019. O vereador que se subscreve no uso legal e regimental de suas atribuições apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.632, de 5 de dezembro de 2019, passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a bem do interesse público, realizar corte ou aterro na faixa de passeio das propriedades que forem executadas calçadas, em razão do cumprimento da Lei de Acessibilidade, sem ônus para o
proprietário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador proponente Jacir Bart. Projeto do Legislativo, projeto de lei 06/2020, com a seguinte emenda. Cria o cronograma municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. O vereador que a este subscreve o uso legal e regimental de suas atribuições apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui, no âmbito do município de Porto União, o Programa Municipal de Proteção ao Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Artigo 2º. O município deverá implementar o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em observância obrigatoriamente às exigências da Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Artigo 3º. Fica, para fins de aplicação desta lei, entende-se como pessoa com transtorno e espectro autista aquela definida no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º da Lei Federal 12.764. Considera-se pessoa com deficiência toda pessoa com transtorno do espectro autista para fins legais. Artigo 5º. São diretrizes do Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Primeiro, a intersetorialidade do desenvolvimento das ações e das políticas e no entendimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Segundo, a atenção integrada à necessidade de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos de nutrientes. Quarto, o estímulo da inserção da pessoa com transtorno no espectro autista no mercado de trabalho. Quinto, a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno no espectro autista e suas indicações. Sexto, o incentivo à formação e capacidade profissional especializados no atendimento à pessoa com transtorno no espectro autista, bem como pais e responsáveis. Sétimo, o estímulo à pesquisa científica e à capacitação, firmando convênio com o objetivo de priorizar atendimento às crianças com diagnóstico espectro autista. Parágrafo único. Para fiel cumprimento e implementação do Programa Nacional dos Direitos da Pessoa Transtorno do Espectro Autista, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com pessoas jurídicas do direito privado. Artigo 6º. São direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista. Primeiro, a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, sendo esse último assegurado o direito de frequentar o espaço reservado para as pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Artigo 7º. A pessoa com transtorno aspecto autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou convívio familiar e não sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Artigo 8º. As pessoas com transtorno do aspecto autista ficam amparadas com atendimento prioritário no município de União da Vitória, Estado do Paraná, em conformidade com a Lei número 10.048 de 2000, em seu artigo 1º, parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde ficará a responsável para emitir as carteirinhas aos portadores do transtorno do aspecto autista, para fins de atendimento prioritário em cumprimento à Lei Municipal 4.587, de 27 de maio de 2019. O artigo 9º, essa presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo e que couber no prazo de 120 dias a partir da data de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Porto União, 12 de março de 2020, vereador proponente Cristian Genor Martins.
resolução do senhor presidente da Câmara Municipal. Resolução número 262/2020, ementa, dispõe sobre a suspensão temporária da participação do público externo às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Porto União, como medida preventiva e redução de risco de contaminação do coronavírus. O presidente da Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais contido na Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal, e, considerando a pandemia do coronavírus em todo o território nacional, inclusive em nossas cidades, considerando as orientações dos órgãos de saúde nos 3 níveis de governo, para que sejam evitadas aglomerações de pessoas, considerando que já foi decretado a suspensão de frequência de pessoas em vários setores da sociedade, inclusive escolas, universidades, bem como nos órgãos públicos. Entendendo em baixar a presente resolução, resolve, artigo 1º, suspender a participação do público nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Porto União pelo período de 30 dias. Parágrafo 1º. As sessões continuarão sendo transmitidas normalmente via internet. Parágrafo 2º. Promova-se a divulgação da presente resolução por todos os meios possíveis para total conhecimento da população. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 16 de março de 2020. Sandro Luciano Kalikowski, presidente do Legislativo de Porto União. Emenda modificativa 01/2020, referente ao processo 73 de 2019, projeto de lei complementar 02/2019, súmula, da nova redação ao Código de Obras e Edificações de Porto União e da outras providências. Emenda em nome de todos os vereadores. Emenda aditiva número 01/2020, referente ao processo 73/2019, projeto de lei complementar 02/2019, súmula da nova redação ao Código de Obras e Edificação de Porto União e da outras providências. Também de todos os vereadores, uns assinar, outros está à disposição para ser assinado. E também a emenda aditiva número 3, processo número 72/2019, referente ao projeto de lei complementar 01/2019, com a súmula da nova redação ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Porto União, alterando a Lei Complementar número 025, de 13 de abril de 2007 e da outras providências. Também assinatura de todos os vereadores. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Ofício número 107/2020. Excelentíssimo senhor presidente Sandro Luciano Kalikowski, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício número 20/2020, com relação ao requerimento verbal proposto pelo vereador Hélio Miguel Weber, informamos que a solicitação será encaminhada ao departamento competente para análise de viabilidade a que se requer. Sem mais para o momento, atenciosamente, Eliseu Mibach. Ofício número 108/2020. Excelentíssimo senhor Sandro Luciano Kalikowski, em atenção ao ofício 026/2020, com relação à indicação 05/2020, de autoria do vereador Fernando Antônio Moreira, informamos que, no momento, não há previsão orçamentária para a execução do asfalto da Rua Teodoro Cruetz, por não ter sido apresentada oportunamente à administração pública municipal o anseio dos moradores dessa rua, uma vez que, lamentavelmente, ao menos não se fizeram presentes nas audiências públicas para
elaboração do Plano Plurianual, PPA, mesmo que amplamente divulgado. Todavia, caso seja viabilizada a verba estadual ou federal, essa obra poderá ser enquadrada na programação. Atenciosamente, Prefeito Municipal Eliseu Mibach. E ofício 111/2020, excelentíssimo senhor vereador Sandro Luciano Karikoski, com nossos cordiais cumprimentos em atenção ao ofício 028/2020, com relação ao requerimento verbal proposto pelo vereador Cristian Genor Martins, informamos que a solicitação será encaminhada ao responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente para as providências cabíveis. Atenciosamente, Prefeito Municipal Eliseu Mibach. Senhor Presidente, era o que tínhamos para o expediente. Terminada a leitura do expediente, passamos primeiramente ao pequeno expediente, a fala dos senhores vereadores. Pela ordem, pelo tempo regimental de até 5 minutos, Hélio Miguel Weber. Senhor Presidente, mesa diretora, nobres vereadores, nobre vereadora, doutora Salime, as pessoas que nos dão a honra de a vossa presença, a imprensa, os colaboradores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da Rede Câmara. Senhor Presidente, me fez usar a palavra esta noite o fato de que eu tinha feito um requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito e no ano passado, e até achei que não seria feito. E, curiosamente, nas minhas andanças, passando pela ciclovia, como é conhecida, Dr. Célio Lizar Pereira, e eu tinha solicitado que fosse feita a marcação de 100 em 100 metros, para que a gente tivesse noção do espaço, de tempo, enfim, que a gente está, quando a gente faz as caminhadas. E na semana passada, curiosamente, na sexta-feira, fui fazer o trajeto e realmente está marcado de 100 em 100 metros, saindo aqui onde está, da Praça do Contestado, até na esquina do batalhão, lá próximo ao posto líder. Então, realmente, é uma forma gratificante de você ver as pessoas elogiando esse trabalho, porque recebemos visitas esse final de semana de outras cidades, até por motivo de aniversário na família, e a gente passou por esse trajeto, fizemos essa caminhada e as pessoas elogiaram muito. E andando pela cidade, o que chama a atenção, a limpeza, o passeio é fácil de caminhar, é tranquilo, a cidade está limpa e está bonita. Então, essas são as palavras das pessoas. E isso me deixa muito feliz pelo fato de nós estarmos trabalhando na questão do turismo, preparando a cidade para receber pessoas de outras cidades. E, realmente, esse é o caminho. Claro, temos muitas coisas ainda a serem feitas. A gente sabe que o trabalho é lento, mas o principal passo já foi dado, que eu sempre digo. Se você quer atravessar a rua, você tem que dar o primeiro passo. E nós já demos o primeiro passo, em parceria, inclusive, com o que está acontecendo, a questão que o Ministério Público assumiu a questão dos passeios, foi um pouco dolorido, mas hoje a gente já percebeu que a cidade realmente já recebeu esse projeto como algo de bom. Ainda tem algumas pessoas que reclamam, mas é natural, ninguém vai agradar a todos. E com essa questão dos asfaltos também está ficando excelente a forma com que a cidade está se projetando para o futuro. Então, seria isso, senhor presidente. Eu gostaria que fosse encaminhado, através do requerimento, um ofício ao senhor prefeito, direcionado à equipe que faz as pinturas, em agradecimento desse vereador por ter sido atendido o requerimento. Obrigado, seria isso. Pedido de requerimento do vereador Hélio se encontra em discussão. Está em votação.
Vereadores e vereadora que concordam com a sugestão. Foi aprovado e será encaminhado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito pela ordem, também no tempo de 5 minutos, o vereador Christian Agenor Martins. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Eu gostaria, senhor presidente, de encaminhar um requerimento ao prefeito Eliseu para que determine ao setor competente, Secretaria de Indústria e Comércio, ou talvez lá o Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, o final ou início da Rua Paulista, confrontando com a fábrica RCM Cabos Elétricos, lá no final da área industrial, onde havia sido feita doação de uma área para a Ecopeixa, o terreno que foi feito a reversão e voltado aqui para o município, para que solicite a Celesc a ampliação ali da rede de energia, para que a rede de energia da rede pública, vereador Hélio Weber, chegue até o final. Vai otimizar ali mais ou menos uma área de 30, 40 mil metros quadrados, que ainda é uma área que está sendo feita uma limpeza, um mutirão. Aliás, feito em parceria, esse convênio com a UPA, com os detentos da unidade prisional, que é um trabalho muito bonito que está sendo feito no município, eu mesmo acompanhei. E esse pessoal está ali trabalhando, imagino que cada um aí lá na frente reduzindo a sua pena, um trabalho de colocando as pessoas novamente na sociedade pelo trabalho, e supervisionados pelo setor do urbanismo. Então, fizeram um grande mutirão lá, está sendo preparado mais um espaço e precisa levar energia, vereador Hélio. Sem energia não tem como atrair empresas. Então, pedi ao prefeito municipal que já providencia o pedido à Celesc, isso tem um custo, que é um custo do município, para que possa ser desmembrado esses terrenos e, posteriormente, oferecido para empreendedores, empresas que queiram se habilitar e investir no nosso município. E também, lá na área industrial, nós temos duas versões lá. Nós temos as áreas que foram cedidas pelo município por cessão real de uso, são várias, e tem aquelas feitas lá nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, que foram áreas que foram doadas definitivo. Tem algumas delas, áreas grandes, tem áreas grandes lá. Tem algumas que estavam desativadas. Está desativado, aí o empreendedor, Weber, talvez ele pode vender a área se ele quiser, mesmo, entre aspas, que moralmente não seria legal, porque recebeu do município, mas não tem o que fazer, o município fica de mãos atadas, não tem o que fazer. O que é de cessão real de uso não se mexe, mas as áreas que foram feitas doações estão lá. Algumas delas estavam trancando lá a nossa área industrial, porque não tem forma de comercializar, pedem um preço muito alto e aí fica travando. Eu vi que algumas já houve alguns entendimentos lá, que estão sendo vendidas, enfim, para que as próprias indústrias da área industrial lá, algumas cresçam, se ampliem. Isso é bom, porque nós, do Poder Público, não temos nada a ver com isso, hoje, nessa legislatura, a não ser a gente cuidar e torcer para que aquela região cresça. Mas nós temos uma política de incentivo lá na área industrial, onde não é cobrado IPTU das empresas, isso é muito justo, mas eu gostaria, senhores vereadores, de criar um projeto de lei aqui, eu já me pronunciei, e a gente ficou assim, só falando, e foi encaminhadas as indicações para a Secretaria dos Comércios, que a coisa não fluiu, de criar, vereador Hélio, um IPTU lá para as áreas que estão desativadas, esses terrenos que estão lá, para que essas pessoas tenham um hábito de se mexer, de produzir. Se não quer produzir, vende a área, desmembra os terrenos, passa para outros, e não fica lá ocioso. Muitos deles com eucalipto, pinos, mato, principalmente mato. A prefeitura faz todo um trabalho de limpeza, e tem áreas lá que não dá para entrar dentro, mas está um matagal. Então, eu já havia conversado com o departamento jurídico dessa casa, vamos elaborar uma minuta, um projeto de lei, e taxar lá um IPTU, vereador, um IPTU para as empresas inativas, as que não estão produzindo. Vereador Fernando, aquelas que estão lá produzindo, está tudo certo. Uma forma de que isso vai se acumulando, se vender a área e for embora para outras regiões ou para fora do país e ficou, vai chegar uma hora que vai virar dívida ativa, não é possível. Vamos criar uma solução, talvez, mais para frente, mas que se tenha um norte, porque lá é o nosso filé mignon, a área industrial está sendo arrumada, preparada, restaurada,
fiz a sugestão, vereador Gildo, de identificar as ruas lá, vereador Hélio, colocar placas com o nome das empresas no início de cada rua, para as pessoas identificar as empresas onde estão, fazer um trabalho mais dinâmico, porque lá é onde se produz, onde se trabalha, onde gera emprego, e tem empresas chegando agora. Tem o projeto de pavimentação lá das vias que não estão pavimentadas, que o prefeito Eliseu vai botar agora no próximo lote, findando um compromisso com o setor produtivo, e a gente cuida daquela região com muito carinho. Então, eu quero deixar esse registro, dizer que vamos trabalhar aqui nas comissões esse projeto, pode ser criado aqui, vai tramitar e, posteriormente, fica a critério do prefeito quanto à sanção do mesmo. Faço essa referência, porque aquela região nós temos que ter um carinho muito especial e temos que cuidar de lá. E lá não é lugar de plantar pinos, eucalipto, né? Já foi feito regulamentações por decreto, alguns cortaram, teve algumas áreas lá que estão sendo feitos barracões, estão sendo alugados. Aí sim, aí vai dar oportunidades, vai trazer gente. E a Secretaria vem agora com uma dinâmica diferente, a gente tem ajudado, continua ajudando, e quero ver aquela região cada vez mais forte, produzindo mais. Muito obrigado, senhor presidente. Só para entender, eu acabei me distraindo na sua fala. Vossa Excelência pediu algum requerimento com relação a isso? Não. Não? Então tá. Só para complementar a tua fala, vereador, eu pedi só o requerimento da questão da extensão da rede de energia, lá na Rua Paulista, no final da Rua Paulista. Exato. Só para complementar a tua fala, eu fico triste de ver que alguns, lá na área industrial, épocas passadas, eles ganharam esses terrenos e hoje eles fazem uma forma de vender esses terrenos que o município deu para obter lucro. Isso é um absurdo e o Ministério Público podia atuar junto conosco numa maneira disso não acontecer, mas conversei com o promotor e disse que não tem o que fazer, porque foi escriturado e não tem o que fazer. É uma pena, porque não é justo você ganhar um terreno e depois vender e obter lucro num terreno que era para ser público do município. Está em discussão o requerimento do vereador Cristian. Senhor presidente. Pois não. Não é sobre o requerimento, é sobre, talvez, para ilustrar um pouco. Eu também me preocupei com essa questão. Por que todas aquelas primeiras empresas que se instalaram lá tinham um terreno tão grande? Alguém consegue entender isso? Irresponsabilidade de alguns prefeitos. Não foi. Na época, eu tentei tirar a dúvida o que foi dito na época. Não havia ponte para ir à área industrial de Portunhol. O acesso era lá pela BR mesmo, que não tinha asfalto. E aí o que o prefeito da época, eu nem sei quem que era, o que ele fez? Ele deu uma área grande para que as empresas se instalassem, porque senão ninguém ia se instalar. Aí parece que 4 ou 5 empresas que tiveram a coragem de começar. Na época foi dito isso, porque ninguém queria ir para lá, porque não tinha acesso. Depois foi feita a ponte. Então é algo interessante, porque às vezes a gente não conhece um pouco da história, mas foi uma das formas das empresas irem até lá. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Continue a discussão, pedido de requerimento do vereador Cristian. Ninguém mais a discutir, está em votação. Vereadores e vereadoras que agora apenas estão. Foi aprovado e será encaminhado ao senhor vereador. Próximo vereador escrito no pequeno expediente, Luiz Roberto Pascoalin. Convido o mesmo que faça uso do seu assento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar as pessoas presentes nesta sessão, cumprimentar os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, cumprimentar os funcionários da casa. Senhor presidente, eu hoje vou tomar a liberdade de discorrer sobre um assunto que nos meses de março e abril mexe sensivelmente no bolso já combalido do cidadão brasileiro. É quase um desabafo por parte desse vereador, um grito de alerta, quero dizer, e falo sobre a defasagem da tabela do imposto de renda. Com a divulgação do resultado do índice, com a divulgação do resultado do índice de preço ao consumidor, IPCA, em 2019, que teve uma alta de 4,31%. Paz, meus senhores, 4,31%, que a tabela do imposto de renda em relação à sua inflação. Sabe quanto a inflação chegou? A 103%, superando uma marca de 100%. Pela primeira vez
isto aconteceu através do levantamento feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A última atualização nos valores da tabela foi feita em 2015. E para que os senhores tenham uma ideia, se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida anualmente, quem ganha até R$ 3.800 aproximadamente seria isento desse tributo. Como não foi, o trabalhador que ganha mais de R$ 2.800 já começa a pagar o imposto de renda. Isso é uma vergonha, como diz o sindicato. É um assalto, um roubo, é ser tosquiado, tal qual uma ovelha, o trabalhador brasileiro. Desde quando que R$ 2.800 é um salário vultuoso, o qual quem ganha e quem recebe tenha que pagar esse famigerado tributo? É uma afronta, é um tapa na cara do já sofrido povo brasileiro. Estou fazendo esse comentário, ou mesmo um desabafo, porque se essa tabela do imposto de renda fosse totalmente corrigida, a faixa de isenção saltava de R$ 1.903 para R$ 3.880. E pasmem os senhores vereadores, cerca de 10 milhões de contribuintes deixariam de pagar esse tributo perverso, segundo o próprio sindicato. E o que nos deixa bastante revoltados ainda é que o descompasso afeta, sobretudo, os mais pobres, já que vai trazendo pessoas com salários cada vez menores para dentro da base de contribuição. Para que os senhores tenham uma ideia, em 1996, a isenção do tributo beneficiava quem recebia até 9 salários mínimos. 9 salários mínimos. Isso mesmo. Relação que despencou até os dias atuais, para menos de 2 salários mínimos. A diferença, vereador Paulo, é muito grande. De 9 salários mínimos, passar agora a tributar 2 salários mínimos. Essa defasagem da tabela do imposto de renda obriga a classe média a entregar uma fatia maior da sua renda aos cofres federais. Uma simulação realizada pelos auditores fiscais mostra que uma pessoa com renda tributável mensal de R$ 4.000 paga hoje R$ 263,87 de imposto de renda, mas iria recolher apenas R$ 8,88 caso a tabela do imposto de renda fosse totalmente corrigida. Ou seja, o montante pago é de 2,873% superior da tabela não corrigida. Já um trabalhador com renda mensal de R$ 10.000 tem perdas menores, paga um tributo de 93,3% mais do que deveria. Como podem ver, essa é uma política tributária regressiva que penaliza principalmente os contribuintes de baixa renda na contramão senso de justiça fiscal e, com isso, acaba aprofundando ainda mais as desigualdades distributivas do nosso país. E o que mais me deixa indignado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, é que o governo federal parece que não está nem aí para esse descalabro. Lembro-me muito bem, e vocês, vossas excelências, lembram também, que essa situação da correção da tabela do imposto de renda já foi uma promessa de campanha do então candidato à presidência do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que prometia isentar do pagamento desse tributo quem ganhasse até R$ 5.000. Foi uma proposta digna. E, claro, nós também acreditamos, o povo, o país, quem é tributado, quer recolher menos, porque ganha pouco na situação de hoje. Mas, depois de eleito, parece que Bolsonaro esqueceu da sua promessa. E somente em maio do ano passado, ele disse que iria reajustar a tabela pela inflação de 2019. Em dezembro, durante o encontro com a imprensa no Palácio da Alvorada, ele voltou a falar no assunto e, desta vez, defendeu o limite de isenção para R$ 3.000. Porém,
nem isso foi feito até agora. Todos nós sabemos por que a tabela do imposto de renda não é reajustada, pois o imposto de renda esbarra na grave crise financeira que o governo federal, que não consegue equilibrar suas despesas e receitas, isso é, gasta mais do que arrecada. As contas de as contas do governo federal em 2019 fechou no vermelho pelo 6º ano consecutivo e para 2020 é previsto um rombo na faixa de 100 bilhões de reais. Resumindo, tudo isso o governo federal não faz a lição de casa, não promove as reformas administrativas e fiscais por pressão de grupos corporativos e o tão espolhado cidadão brasileiro. Vai ter que, por muito tempo, continuar pagando essa gastança pública pela ilha da fantasia chamada capital da República. De repente, o Pasqualini ficou louco, criticando o presidente. Não é criticando o presidente. Talvez, lá na Câmara Federal, lá no Senado Federal, eles estejam falando a mesma coisa. O que nós temos que fazer é cobrar. Eu, particularmente, acreditei e acredito no presidente Bolsonaro. Eu tenho fé nisso, porque o passado já nos condenou. O passado vamos enterrar, vamos pensar daqui para frente. Mas temos que ter uma contrapartida. Eu acho que o povo brasileiro mostrou nas ruas novamente que tem força, e é só através das ruas mesmo. Não adianta nós, parlamentares aqui de Porto União, do Brasil inteiro, se não fizermos a nossa parte. Eu acho que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, está fazendo um jogo contra os brasileiros. Parece que no Senado é a mesma coisa com o Davi Alcolumbre. Se nós não mudarmos através de cobrança nas ruas, vai ficar como está. Parece que o nosso ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, sabe muito, e sabe mesmo. Mas agora, vamos olhar para o povo brasileiro também. Não é possível. Uma pessoa hoje que ganha praticamente 2 salários, 2 mil reais, seja tributado já. Está certo? De repente querem cobrir os furos desse Brasil, que foram os rombos, que foram muitos. Agora, só o povo pagar? Não está certo. Senhor presidente, desculpe-me, passei um pouquinho dos minutos, mas agradeço o tempo que foi necessário. Muito obrigado. Eu que agradeço. Próximo vereador inscrito, vereador Gildo Macelai. Boa noite, amigos vereadores, boa noite, vereadora, boa noite às pessoas aqui presentes, internautas. Vereador Christian, concordo plenamente com Vossa Excelência que aqueles terrenos lá da área industrial, que antigamente era um processo de doação, que foram escriturados, não tem como reaver para o município. Agora, os terrenos inativos, os não produtivos, têm que ser tributados, sim, senhor. Tem que ser tributado e podemos encampar essa briga, senhor presidente, para que esses terrenos, já que é a intenção de vendê-los e faturar financeiramente, então que cumpra com o seu papel social de pagar impostos para que os investimentos para as empresas produtivas aconteçam, como é a Wenzelhof lá, que eu sei que vai ser pavimentada, né? E é bem verdade isso que o Hélio coloca, que empresas foram lá e ganharam os terrenos grandes, mas eu lembro muito bem, quando o doutor Ari Carneiro era prefeito, o projeto de drenagem da área industrial fui eu que fiz. Eu levantei, mapeei, fiz toda a drenagem coberta lá. E já havia ponte lá. Agora, os prefeitos do passado, aí, eles não tinham aquela visão de futuro, aquela visão empresarial, onde não enxergavam que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, outras dezenas e centenas de empresas poderão se instalar lá e pensar que precisavam um espaço. Então, davam áreas de 1, 2, 3, 4 alqueires, e assim ficou, né? Mas, enfim, penso que temos que tributar assim para poder ajudar as demais, as produtivas. Vereador Luiz Alberto Pasqualini, seu pronunciamento, como eu que defendi e defendo até hoje Jair Messias Bolsonaro,
digo que o Brasil está quase que de um todo errado, a parte administrativa, a gestão. Mas quero acreditar nele, porque ele está apenas 1 ano e 3 meses no poder, e que muitas mudanças significativas aconteceram. O que foi de errado, sobre a minha ótica, é a questão dos 16 anos, dos ex-governantes, né, que profanaram, para não falar um nome mais feio, profanaram os cofres públicos, inclusive dividindo aos companheiros. Ora, se nós pagamos 500 bilhões de reais hoje de dívidas, de juros por ano da dívida pública, é justamente porque não houve austeridade no governo desses camaradas. Agora, cobrar imposto de quem ganha 2, 3 salários mínimos, é errado, é. Eu estava comentando com o doutor Tesseroli, imposto de renda. Eu não me acho um cara inteligente, muito menos um pouco esperto, mas renda, para mim, é aquilo que, embora a Constituição diga que está lá, no Código Tributário, que renda é aquilo que você ganha, mas renda, para mim, é se eu tenho 2, 3 casas alugadas, que eu tenho 100 mil na poupança, que está gerando renda, isso aí, para mim, é renda. Agora, quando eu trabalho e vendo um trabalho para a sociedade, para uma empresa, isso é salário. Teoricamente, não deveria ser tributado, eu penso, mas não sou entendedor de finanças, então, se a lei diz que tem que pagar, tem que pagar. Agora, o rombo que deixaram, vereador Pasqualino, e eu penso que para elevar o teto de até R$5.000 para isenção, de repente tem que passar pela reforma tributária, que eu, como Vossa Excelência, espero que façam. Façam essa reforma aí para aliviar um pouquinho a corda do pescoço dos brasileiros, né? Porque bem mais de 40% é tudo imposto nesse país. Infelizmente, pagamos pela farra que sempre aconteceu e que acontece até hoje. E me perdoe os amantes do Rodrigo Imai e do Davi, o presidente do Senado lá, eles, para mim, são, como diz o vereador Pasqualino, o vereador Cris semana passada, para mim são agiotas, né? Agiotas ou, como é que você usou a expressão lá? Gigolos políticos, né? São gigolos políticos porque eles não têm em mente, não têm na sua essência a sociedade. Eles têm na sua essência o meu ego, o bolso deles. Ontem ainda vi numa rede de TV aí que Sérgio Cabral devolveu mais 27 joias caríssimas que estavam escondidas, aquele pilantra, o maior ladrão do Rio de Janeiro, que, graças a Deus, está na cadeia. Quer dizer, então, assim, ó, saquearam, a rataiada comeu toda a comida desse Brasil nos últimos 16 anos, em outros períodos também, mas eu penso que agora estamos espalhando os raticidas aí, tipo Polícia Federal, tipo Ministério Público, que está chegando. E nós vamos faxinar esse Brasil. Nós vamos faxinar. Eu acredito, se não para mim, para nós aí que somos meio de cabelo branco, mas para essa juventude, nossos filhos, nossos netos aí, fazer um Brasil decente, um Brasil de homens de bem, né? De pessoas de bem, um país de pessoas civilizadas, onde tem amor à terra, amor à água, amor à pátria, amor à nossa bandeira, né? Então, eu penso dessa forma, é só uma colocação também, vereador, mas suas colocações são bastante pertinentes e oportunas, mas vamos torcer para que nós aqui, fazendo a nossa parte, como nosso querido prefeito está fazendo de Porto União a diferença nesse Brasil afora, acabei de vir com ele agora, há pouco, lá do interior, lá, e é todo dia assim, na correria. Para quê? Para honrar cada voto que tivemos, para mostrar para a sociedade que a política tem um lado onde flui as obras, onde flui a honestidade, onde flui o trabalho, onde flui o orgulho para os seus eleitores. E essa fluidez toda que o nosso prefeito tem em mente, e tenho certeza que essa Câmara aqui também tem, para que nós sejamos vistos e olhados com orgulho e com respeito. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Terminado o pequeno expediente, passamos ao grande. Apenas um vereador inscrito. Convido o mesmo que ocupe a tribuna pelo tempo regimental até 15 minutos. Vereador Jacir Bart. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos funcionários,
as pessoas que nos assistem de hoje, a imprensa falada, escrita, aos nossos internautas que nos ouvem nessa noite de hoje e nos assistem. Dizer, senhor presidente, inicialmente, da minha justificativa na ausência da última sessão ordinária, onde pedi permissão para esta Casa de Leis que eu pudesse me afastar, acompanhando a Secretaria de Cultura até Santa Cruz do Timbó, onde nós se encontramos com a coordenação do centenário, que ainda em andamento, onde foram discutidos vários assuntos, de uma maneira muito especial, ao nome do portal do Distrito de Santa Cruz do Timbó, o qual o Hélio Weber faz parte lá em São Miguel. Vocês já adentraram, ouviu o projeto de lei hoje, denominando o nome do portal de São Miguel da Serra. E Santa Cruz, nos primeiros dias, terá o seu nome também no seu portal. Ainda não os temos 100% ainda, devido não chamada das pessoas a comparecerem para escolherem. A pedido do prefeito, ele quer que a comunidade se reúna e ela decida qual o nome do portal. Mas a comissão já tem 2, 3 nomes já dados e a comissão irá fazer uma reunião nos primeiros dias onde se decidirá o nome do portal de Santa Cruz do Timbó. Dizer também da inauguração que será feita do portal, da praça, do Belisco, também da pracinha Hermonge, acontecerá tudo ainda esse ano. E o baile também da entrega do livro centenário, como São Miguel da Serra fez muito bem, uma noite maravilhosa, Santa Cruz do Timbó também irá fazer. Senhor presidente, eu adentrei nessa Casa de Leis hoje com um projeto, uma emenda no projeto, o qual nós permitimos, no ano passado, a entrada de máquinas do município em terras particulares. E aonde nós representamos o município de Porto União, especialmente mais aqui nos bairros, no quadro urbano de São Miguel da Serra, como Santa Cruz, ainda São Miguel não está devidamente legalizado para ter esses trabalhos, mas uma vez que hoje, como o Hélio Weber bem colocou agora há pouco, dos nossos calçamentos em vias públicas no município de Porto União. Porto União hoje pode levantar a cabeça e dizer, Porto União está ficando lindo. E nós temos situações que tem gente que não tem como pagar a empresa para fazer a colocação desses pavers. Mas tem muita gente, tem muitas famílias que têm pedreiros, que trabalham nessa área. Mas, de uma maneira difícil, da retirada de terra, bem como colocação de terras nesse passeio público. Então, nesse projeto que eu entrei nessa Casa de Leis hoje, seria a prefeitura permitida, por essa Casa de Leis, para fazer essa base. Depois da base pronta, as pessoas mesmo podem colocar o paver. Não é difícil. E o custo, com certeza, cairia pela metade. Eu acho que nós iríamos favorecer imensamente aquelas pessoas que realmente querem embelezar as suas frentes, as suas casas, com custo bem reduzido. Então, eu gostaria que as comissões avaliassem essa emenda com muito carinho e que nós tivéssemos essa aprovação de todos os senhores vereadores, que com certeza nós iríamos trazer um benefício muito grande para a nossa população de Porto União. Também tivemos, senhor presidente, no dia 5 passado, junto com o vereador Christian, acompanhando o prefeito Eliseu até a cidade de Mafra, onde nós mais uma vez participamos numa reunião da Ampla Norte, né, Christian? Onde eles fizeram as suas prestações de contas, e também onde foram discutidos vários assuntos dos municípios que compõem a Ampla Norte. E Porto União, mais uma vez, o prefeito Eliseu foi veementemente forte nas suas colocações, junto aos 11 prefeitos que compõem a Ampla Norte, na cobrança da continuação do tapa-buraco em Santa Cruz do Timbó. Infelizmente, fizeram um pouco de tapa-buraco lá e parou. E aonde nós, acompanhado com o vereador Christian, cobramos lá o por que parou de novo. De novo parou. Isso já é uma novela, é uma brincadeira, é um descaso que estão fazendo com o distrito de Santa Cruz do Timbó. Aonde o engenheiro colocou que simplesmente eles não poderiam mais dar andamento na obra, nos tapa-buracos, porque os buracos são mais profundos do que 10 centímetros. Vocês acreditam nisso? Então, simplesmente, o projeto onde foi assinado, somente pode ser tapado os buracos
abaixo de 10 centímetros. Lamentavelmente, vergonhoso, triste. Os buracos grandes têm que ficar abertos, então, e os pequenos podem ser fechados. Então, a empresa também até aí não tinha recebido nada dos tapa-buracos que já foram feitos lá naquela BR, e a empresa também não tem como continuar um trabalho sem receber. E nesse dia, então, foi discutido fortemente que a empresa recebesse, ou pelo menos o que foi feito, porque a empresa também não pode trabalhar de graça. E aonde, então, eles vão fazer esse repasse. E ficaria para trás os buracos profundos já tapados. Vejam que situação. E os buracos fundos a serem feitos, acima de 10 centímetros, ficariam abertos. Aonde eu coloquei, gente do céu, o que está acontecendo no nosso país, nosso estado, sei lá o quê, totalmente de ponta cabeça. Os buracos fundos têm que ser tapados primeiro. Aonde acontecem os acidentes são os buracos profundos. Mas, infelizmente, não estava escrito no contrato que aqueles buracos mais profundos de 10 centímetros não podiam ser feitos. Aí, então, foi feita uma comissão da Ampla Norte, juntamente com o engenheiro, que é aqui da nossa cidade vizinha, Dona Vitória, onde eles iriam, então, mais uma vez, ao governo do Estado, fazer a possível emenda nesse projeto para que se faça também os buracos profundos. E, lamentavelmente, até hoje, nada se fez, Cristian. Já temos mais do que 2 semanas passadas e nada aconteceu. E nos deixa muito triste. Vereador acompanhando o prefeito na Ampla Norte, o dinheiro está na conta e simplesmente não é autorizado a gastar porque os buracos são muito fundos. Isso é pura verdade, a realidade. O Cristian está aí de testemunha para isso. É uma coisa lastimável. Esse nosso governo do Estado, digo aqui, como muitos vereadores se pronunciaram, eu até nem gosto de fazer isso, porque o voto de repúdio é uma coisa assim, em últimos casos. Mas nós chegamos em últimos casos. Esse governo do Estado está perdido, não sabe o que faz. É vergonhoso o que estão fazendo conosco. Então, eu quero deixar aqui meu voto de repúdio nessa situação. Dizer também, na Ampla Norte, onde foram colocados também a recuperação da BR, a SC, aqui que liga São Miguel da Serra, Matos Costa, a liberação de 5 milhões. 5 milhões não vai nem mexer no trecho, gente. O que vai ser feito com 5 milhões? Não fecha nem com os buracos mais profundos, como estão falando aí. Mas, enfim, é o primeiro passo. Tomara que eles liberem assim por diante, depois mais dinheiro. Então, senhor presidente, seria essa situação dessa BR, eu gostaria de deixar bem dito aí para os senhores vereadores que passam lá semanalmente da situação. Dizer também, senhor presidente, onde foram cobrados, mais uma vez, o projeto daquela ponte que é para sair nas proximidades de São Pedro Timbó, entre meio Santa Cruz e São Pedro Timbó, na ponte do Rio Timbó. E esse projeto até aí não tinha saído também, já está sendo cobrado há muito tempo. E, por surpresa, agora na última sexta-feira, Cristian, o projeto está em nossas mãos. Esse projeto terá um custo de R$ 140 mil, onde os municípios irão dividir, se existir a vontade do nosso prefeito de Irinhópolis, que com certeza vai estar junto, onde nós temos o apoio do vereador José Nogara, quero deixar aqui registrado essa casa, que frequentemente está nos acompanhando também até a cidade de Mafra, junto com os engenheiros, na cobrança que esse projeto saísse. Então, registrar nessa casa também que nós temos um companheiro forte na Câmara de Vereadores de Irinhópolis, que se chama José Nogara. Então, o projeto já está em mãos. O próximo passo agora é buscar recursos, seja ele no estado, que eu estou vendo que é bem complicado, não fazemos nenhum tapa-buraco numa BR que já é nossa, que dirá uma ponte. Mas nós temos o governo federal, que de repente nos auxilia aí, né? Ficamos na expectativa. Permito, sim, vereador. Vereador Jacir, aquela reunião, vereador Gildo, que foi com os prefeitos, o prefeito Torildo, por exemplo, ele levantou da reunião, abandonou e saiu, vereador Hélio Weber. Saiu, porque, primeiro porque esse serviço que está sendo executado aí de manutenção das rodovias foi repassado para os municípios fazerem, para as associações. O Estado se isentou do problema. Repassou um recurso que é pequeno, que é pífio, para a associação dos municípios, aí foi licitado e contratado essa empresa. Eles falaram lá que
não se pode fazer, vereador Hélio Weber, obras estruturantes. Mas que obra estruturante, vereador Jacir, vereador Sandro, é um buraco no asfalto? Não tem obra estruturante nenhuma. Tem é que fazer. Tem que escavar ali, subir base, botar a massa asfáltica. Outra coisa, isso o prefeito Eliseu combateu lá na reunião. A empresa, vereador Hélio, essa empresa, não sei o nome, está contratada e está fazendo um serviço aqui em Santa Cruz do Timbó. Ela está trazendo o asfalto lá de São Mateus, o asfalto quente, sendo que tem duas empresas aqui no Nona Vitória. A empresa de São Mateus é do mesmo dono da empresa aqui de Nona Vitória. Por que trazer esse asfalto lá de São Mateus para chegar ali frio? Que a gente sabe que vai chegar. Está tudo errado. Aí o engenheiro, não conheço, mas aqui do Nona Vitória, o engenheiro que foi contratado, que está lá testando o serviço, está assinando o laudo, vereador Gildo, e atestando essa burrice que estão fazendo. Entende? Então já está tudo errado. Aí a associação priorizou Santa Cruz do Timbó para fazer isso, que realmente a rodovia, fora a S135, que está sendo licitada, esses 5 milhões aí, é a rodovia que está a pior de todas aqui no Planalto Norte. Aí eles vêm, ficam um pouco, saem, trazem asfalto frio, dizem que remendo profundo, esse é o termo, não dá para fazer. Então, por que assinaram um contrato com essa gente, vereador Jacir? Para enganar o povo, para a gente ficar lá dando a cara a tapa, não tem, daí vem na gente, a gente tem que ficar se explicando. É uma porcaria que estão fazendo. Então, acho que o prefeito Dorildo fez certo, ele levantou, vereador Hélio, e falou, eu não quero essa empresa no meu município, por mim, rescinde esse contrato e acaba por aqui. O Estado que assuma a bronca de novo e faça. Veio errado de cima para baixo e na ponta não vai funcionar. Não vai funcionar. Vereador Jacir, não vai funcionar. Eu não sei o que nós vamos fazer com essas questões de infraestrutura. Eu não sei mesmo. Eu estou esvaziado, sabe? Sinceramente, estou esvaziado. É revoltante. Obrigado, vereador Jacir, pela coragem, pela determinação e o convite que o prefeito nos fez. Ele combateu muito, mas também está de mãos amarradas. A gente parece que a gente só serve para brigar, vereador Paulo, mas o que nós vamos fazer? Não temos o que fazer. Tem que rezar, eu acho. Tanto que até o vereador Christian me fez pensar muito, usar essa tribuna de hoje, falar sobre isso. Até eu me envergonho de falar coisas dessa natureza. Isso parece uma coisa em verdade, uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Dizer que os buracos profundos têm que ficar abertos, isso é uma coisa, assim, difícil até de se colocar nessa Casa de Leis, mas é a verdade. Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria que fosse enviado um ofício à nossa secretária de Cultura, Alice, parabenizando ela pelo trabalho que vem desempenhando em frente dessa sua secretaria, bem como na organização do Centenário de Santa Cruz do Timbó. Que fosse enviado um ofício a ela, parabenizando ela, bem como a toda a sua secretaria. A solicitação de ofício do vereador Jacir Bartos se encontra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e será encaminhado. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos e projetos a serem apreciados. Para discussão e votação, processo número 16/2020, referente ao projeto de lei 05/2020. Origem, Hélio Miguel Weber. Súmula, denomina de Hilário Becker o Portal Turístico de São Miguel da Serra. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça Final, o processo já lido do primeiro secretário se encontra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, pensam como estão. Foi aprovado. Encaminho para a Comissão de Finanças. Para discussão e votação, processo número 17/2020, referente ao projeto de lei 14/2020.
Origem, Poder Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre a criação da Casa de Passagem Aldo Tarlombani e da outras providências. Também com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei do primeiro secretário se encontra em discussão. Parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Está aprovado e encaminha para a Comissão de Finanças. Para discussão e votação, processo número 018/2020, referente ao projeto de lei 15/2020. Origem, Poder Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Da mesma forma, com parecer favorável da Comissão de Constituição, processo número 018 se encontra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado e encaminha para a Comissão de Finanças. Para discussão e votação, processo 019/2020, referente ao projeto de lei 16/2020. Origem, Poder Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Da mesma forma, com parecer favorável da Comissão de Constituição, se encontra em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado e encaminha para a Comissão de Finanças. Para discussão e votação, processo número 020/2020, referente ao projeto de lei 17/2020. Origem, Poder Executivo Municipal, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar e da outras providências. Também com parecer favorável da Comissão de Constituição, processo número 020 do primeiro secretário se encontra em discussão. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Christian. Eu pedi a palavra, senhor presidente, no trâmite desse projeto, até por coincidência, a nossa ida lá em Mafra, vereador Weber, nós fomos com esse veículo, que havia recém-chegado no município, um Citroën Arcross, um veículo aí na faixa de 70, 80 mil reais, que o município comprou para a Polícia Militar de Porto União. Esse veículo Arcross, veículo alto, já para poder fazer o patrulhamento rural, o vereador Pascoalim. E o prefeito estava muito feliz, né, Jacir? Até nos surpreendeu, vereador, a gente achou até que o veículo era do gabinete, mas não era. O veículo que o gabinete do prefeito usa tem mais de 300 mil quilômetros, que é um veículo Astra que foi comprado pelo ex-prefeito Renato Stasiak no primeiro mandato. E o prefeito poderia, sim, teria toda a condição de ter um veículo seguro para fazer as viagens a serviço do município. Deveria ter, mas optou por fazer o papel do Estado de Santa Catarina. Mais uma vez, fazer o papel do Estado. E não é dinheiro de convênio, de repasse, nem no fundo da PM das multas, nem nada. É recurso próprio, é recurso do imposto do contribuinte, que vai servir à segurança pública. Então, eu faço essa analogia porque fica um exemplo. Né? Nós indo lá, meter-lhe a faca no pescoço para o Estado vir fechar os buracos e o município dando um carro para o Estado. Mas, claro, que não é para o Estado, é para atender os munícipes, mas era de não dar mais nada, vereador Luiz Alberto. Mas aqui tem responsabilidade. Se faz gerência do dinheiro público com respeito. O prefeito prefere andar com um carro de 300 mil quilômetros e comprar um novo e dar para a polícia. Que isso, após assinado esse convênio, vereadores, que seja feito um vídeo na frente desse veículo, seja mostrado na rede estadual da mídia, que o povo de Santa Catarina saiba que Porto União aqui está socorrendo o Estado de Santa Catarina. Que fique bonito, que mostre lá no Diário Catarinense, na ESC, na TV, na Record, em tudo. Que eu acho que tem que começar a mostrar essas coisas, que o povo não vê, mas nós aqui estamos sofrendo. Por isso que eu fiz questão de pedir a palavra aqui, porque é um belo exemplo que o prefeito, que o município está fazendo, e que nós estamos aqui referendando e homologando. Continua a discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador Gildo. Senhor presidente, em cima dessas colocações do vereador, veja que é o prefeito fazendo o papel do Estado e tem mais uma. O prefeito vai ficar com 2 carros da polícia que estão caindo aos pedaços, que não tem mais condição de uso, para colocar para os seus funcionários das secretarias, principalmente de obras, né? Vai fazer a recuperação dos mesmos e vai continuar usando. Isso são exemplos que devem ser seguidos por todas as administrações, né?
Nós precisamos de veículos para levar funcionários, levar peças, levar equipamentos, então será feito dessa forma. E colocar um carro zero na mão da polícia, que ótimo, pode fazer um bom trabalho, né, para atender. E com certeza, vereador Cristian, virão outros carros, porque estou conversando com o prefeito, estou sabendo que comprará outros carros ainda para atender melhor o nosso povo e que serão doados à Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço as palavras, senhor presidente. Palavra Jacir Bart. Ainda endossando as palavras do vereador Cristian e do vereador Gildo, dizer da situação também das licitações que são obrigado por lei. Se licita um carro para a polícia hoje e tem que ser listado em todas as empresas. De repente, ganha uma empresa que o carro não comporta como deveria comportar. Poderia ser um carro melhor, mas, infelizmente, o município é obrigado a adquirir onde a licitação é ganha. Isso, muitas vezes, também não é bom. Nós temos visto as 2 patrolas novas que foram compradas por um município, patrolas que o prefeito Eliseu não queria, porque ele conhece de máquina. Como já estão apresentando problemas agora, nova, mas licitado, infelizmente, tem que ser comprado. Isso é uma pena, é uma perda que os municípios têm devido às licitações. Somente isso, presidente. Só corrigindo o vereador Cristian, e a título de esclarecimento, o carro, o Astra é mais velho do que do tempo do prefeito Renato. Foi comprado quando, no primeiro mandato, primeiro ano que eu estive aqui nessa casa, 20 anos atrás, onde o prefeito era o Eliseu e o vice era o Renato. Então, realmente tem 20 anos esse carro, é um absurdo. Mas, e tem mais uma, que eu quero aqui falar desse microfone. Tem um segmento militar dentro de Porto União que está usando do cargo para fazer política contra o prefeito Eliseu. Isso é um absurdo. E nós aí, atendendo a toda a população, não é da polícia, mas é militar, é dos bombeiros. Então, acho isso um absurdo. E eu tenho denúncia dos próprios bombeiros voluntários, que se precisar, eu trago aqui nessa tribuna para ele falar. Enquanto esse comandante fica aí, que não consegue nem comandar um bombeiro, quer comandar o município fazendo politicagem, falando mal do prefeito. Ele que primeiro mostra que tem competente, depois venha falar. Continua a discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com o parecer favorável da Comissão de Constituição, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminha para a Comissão de Finanças. Para a discussão e votação, processo número 09/2020, referente ao projeto de lei 03/2020. Origem, Luiz Alberto Pasqualin. Súmula, anexa ao nome da Avenida General Bormann, em toda a sua extensão, o título Caminho das Palmeiras. Também, agora, com o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, o projeto já lido do primeiro secretário, se encontra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado e encaminha para a primeira discussão na próxima sessão. Senhor presidente, era o que tínhamos para a ordem do dia. Não havendo nada, ninguém mais inscrito e também não havendo mais nada a tratar, primeiramente, antes de encerrar a sessão, na explicação pessoal e também de direito desse presidente, eu vou usar alguns minutos com alguns assuntos pertinentes. Primeiramente, uma mensagem que veio aqui no celular, o vereador Cristian me mostrou, do incompetente ex-presidente do Hospital São Brás, onde, ele, numa mensagem, ele fala que a União da Vitória está tomando as providências com relação a aglomeramento de pessoas e, em Porto União, pensando em inaugurar asfalto. Só quero... Isso foi muito pertinente, porque numa reunião que eu tive hoje com o prefeito Eliseu e mais alguns, que aqui estão alguns vereadores, ele explicou ao deputado federal, Celso Maldaner, que há alguns anos atrás cobrou dele que ele não fez a inauguração de uma emenda de asfalto que ele deu, ele explicou que ele não inaugura asfalto. Até porque, vamos falar a verdade, né? Se ele for inaugurar, ele não vai trabalhar, todo dia tem 20, 30 quadras para inaugurar. Então, uma pessoa maldosa, que não conseguiu administrar um hospital, que quebrou o hospital, que tiveram que doar
esse hospital para São Camilo, que para mim foi um absurdo doar, mas não tinha outra opção, porque o presidente que lá estava foi um incompetente, quis fazer uma escada política e agora vem colocar no Facebook, criticar o nosso trabalho. Nem acompanha um incompetente desse. Quero que o senhor seja candidato a prefeito e vamos num debate junto, mostrar o que o senhor fez para a sociedade de bom. Nós temos serviço prestado e vamos mostrar. O senhor quero ver que nessa eleição, quem não tem serviço prestado, com certeza vai levar um pé na bunda, que o povo está enjoado de politicagem. Mostre serviço, cidadão. Depois venha falar mal do nosso trabalho, do trabalho do prefeito. Porque isso, para mim, é um palanque eleitoral que está querendo fazer, criticando coisa que não é verdade. Outra situação que eu quero aqui explicar à população e os amigos internautas que nos assistem, tivemos que tomar algumas providências responsáveis desse presidente, primeiramente com relação à sessão solene que teria amanhã, Dona Alzira Domingos, uma pessoa ilibada que receberia o título de cidadão honorário no dia de amanhã, às 19 horas, na Secretaria de Educação, lá no auditório. Estava tudo programado, mas numa reunião minha, junto com a professora secretária Aldair Mocinelli, diga de passagem, secretária competentíssima, nós achamos por melhor protelar para uma próxima data, tendo em vista o problema que está acontecendo no Brasil. A dona Alzira já tem 90 anos, vem alguns problemas aqui, Deus o livre, aconteça algo com relação ao coronavírus, então, aglomeramento de gente, e tenho certeza que aquele plenário ia encher de gente por conta da pessoa que está sendo homenageada. Então, a gente achou por melhor adiar essa data. Uma próxima data será marcada depois que passar esse problema. Segunda situação é com relação à nossa exceção da Câmara. A gente está pedindo, e fizemos hoje uma normativa pela presidência da Casa, que a sessão será sem público a partir de segunda-feira que vem. Até que a situação se acomode, todos os municípios estão tomando essa atitude com responsabilidade. A nossa sessão é transmitida ao vivo, o povo não vai perder nada com isso. Só peço a compreensão das pessoas que aqui vêm e agradeço, e nós temos esse respeito por todos, mas por ter esse respeito, nós estamos nesse entendimento junto com todas as câmaras do sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, para evitar aglomeração de pessoas. A gente está vamos fazer a sessão por 30 dias sem público, mas será transmitida ao vivo, normalmente, como sempre foi. Então, peço a compreensão. União da Vitória já é a partir de hoje, mas nós optamos para ser a partir da próxima semana, porque não tivemos tempo hábil de avisar a população. A imprensa estará divulgando isso a partir de amanhã. Peço a colaboração de toda a imprensa. Eu acho que é o momento de todos nós se unirmos. Quero aqui dizer que as fake news não param. Hoje, mais de 100 pessoas me mandando mensagem que nós temos pessoas já infectadas aqui em Porto União, na Vitória, a região, é tudo mentira. Não tem ninguém, nem com suspeita, muito menos com a doença. É tudo mentira. Dizer para o povo que não acredita em fake news, porque se isso acontecer, os primeiros que vão na rádio falar seriam os presidentes de Câmara, os prefeitos e os secretários de saúde, que são aptos para isso. Não acreditem nisso, que é tudo mentira, mas nós, com responsabilidade, junto com os prefeitos da região, com os presidentes de Câmara, estamos tomando essa normativa até para evitar, porque depois que acontece não tem como lamentar. E a gente sabe que o grupo de risco, a idade, quanto mais avançada, pior é. Então, vamos evitar e vamos rogar a Deus que não chegue aqui em nossa cidade. Mas vamos fazer a nossa parte. Acho que 30 dias está de bom tamanho. Se precisar ampliar, vamos fazer o que os secretários de saúde, que são aptos e estão lá para isso, e os médicos, eles é que sabem como que tem que ser feito. Então, não vamos ter público pelas próximas 4 sessões, e depois a gente vai, com o tempo, se as coisas se normalizar, espero que se normalize,
Vamos abrir, claro, para a imprensa, se a imprensa vier aqui, sem problema nenhum, mas o público, no geral, nós vamos ter que restringir por conta desse problema que está afetando o Brasil. Não vamos virar numa Itália que não teve essa responsabilidade e hoje está uma pandemia, é um dos países mais afetados proporcionalmente por população. É gravíssima a situação. A Alemanha hoje, a presidente, a primeira-ministra, presidente, já falou, Angela Merkel, disse que cerca de 70% da população alemã será atingida pelo coronavírus. Então, nós não queremos isso para o Brasil e temos que começar com a nossa responsabilidade. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fizer a sua parte, com certeza, nós não entraremos nesse número astronômico e terrível que a Alemanha acabou entrando, Itália e assim por diante. Vereador Hélio, quer a palavra? Pois não. Eu queria aproveitar a forma que o senhor está colocando, senhor presidente. Nós, lá do Instituto Cultural, tínhamos programado para final de semana agora o evento, que o senhor estaria participando com a gente, inclusive, quem trabalhou com a gente na festa do Estranheg do Xixo. Todos, na segunda-feira tem um ensaio de canto, na terça-feira tem um curso de dança, na quarta-feira tem também a dança. Tem a dança na terça, na quarta, na quinta tem a banda e na sexta tem a banda. Então, todos os dias, o Instituto tem aula, à noite. Todo esse trabalho foi cancelado, né, para evitar realmente, e lá nós temos, a maior parte das pessoas são acima de 60 anos. Né, então, temos que preservar, né, exceto na quinta, que é o grupo de dança juvenil, e na terça, na quarta, na terça, que é a dos adultos. Então, essa medida foi tomada para evitar realmente que haja essa epidemia local. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero só parabenizar o vereador Hélio, que é um dos responsáveis pelo Instituto Cultural Greenville. Parabéns pela atitude. Eu acho que, se cada um de nós fizer a nossa parte, nós não vamos ter esse problema. Pelo vereador Christian. Senhor presidente, eu, com essa em relação ao coronavírus, porque nós estamos na mesma situação que está União da Vitória, porém é um problema único, né? Não tem fronteiras, e posicionamentos por conta do prefeito União da Vitória, do governador do estado agora à tarde, Ratinho Júnior. Final da tarde nós tivemos reunião com o centro universitário, que envolve a Unispar, Uniuv e Uniguaçu, optaram pelo cancelamento das aulas a partir de amanhã. E o município de Porto União e os municípios da região, porque a questão de educação também envolve a grade curricular do ensino fundamental, médio, estavam esperando um posicionamento do governo do estado de Santa Catarina. Que, vou ler só esse primeiro parágrafo aqui. Após decisão colegiada do governo do estado de Santa Catarina, no fim da tarde dessa segunda-feira, 16, a Secretaria de Estado da Educação passa a adotar os procedimentos necessários para a suspensão das aulas na rede pública e na rede privada no território catarinense pelo período de 30 dias a partir desta quinta-feira 19, com possibilidade de prorrogação. Suspensão da rede estadual, municipal e particular. Então, a partir de amanhã, os municípios catarinenses estarão fazendo suas notas e a preocupação é global. Jamais o prefeito municipal, prefeito Eliseu, sabendo da sua competência, secretário de saúde, iria brincar com uma pandemia desse tipo. Agora, o que não me cabe, e eu fico revoltado, vereadores, é que começa a se aproximar do pleito eleitoral e as pessoas começam a misturar as coisas, vereador Weber, já começam a baixar o nível. Pelo amor de Deus, essas pessoas têm que ainda, se fossem pessoas que não tivessem uma capacidade intelectual para estar se pronunciando, mas são pessoas estudadas, pessoas pós-graduadas, pessoas que viajaram o mundo, falar uma asneira dessa em redes sociais. E com relação às pavimentações, então, que o povo fique comendo pó, então, vereador Gildo. Acho que é isso que eles desejam para o povo. Está sendo pavimentado quase todas as ruas, feito um mutirão de pavimentação em tudo quanto é bairro. Tem bairros aí
Eu cito a região lá do loteamento Linger, que tem crianças especiais lá, que não, o ônibus da PAI, a Kombi da PAI, não conseguia chegar mais. Os pais tinham que barjar os filhos nesse termo, nas costas e lá embaixo na polícia. Hoje o veículo da PAI chega lá em cima, porque foi feito concreto, porque foi feito asfalto. E pessoas criticam esse trabalho. Eu não me cabe isso. O que vai ser esse pleito eleitoral? Vamos criticar quem está trabalhando, quem está fazendo? Vereador Sandro, tem todo o meu apoio aqui no seu pronunciamento. Agora, daqui a pouco vamos ter que mostrar lá o buraco financeiro que ficou naquele hospital, as consultorias jurídicas que foram contratadas lá em Curitiba, as notas de empenhos do pagamento que foi pedido nessa Câmara, até hoje não veio. Até hoje não veio. Talvez tenha que fazer isso, mas a que ponto chega a política? A que ponto chega? Então, só para encerrar o assunto, acho que nenhum vereador mais vai se manifestar. Então, dizer, vereadores e vereadora, que nós temos que ter a nossa contribuição e vamos fazer isso para evitar esse problema. A doutora Salim é médica e sabe da preocupação de todos os hospitais e clínicas e assim por diante. Então, para evitar, vamos tomar essas medidas e dizer que a região inteira está preocupada, mas, graças a Deus, até agora não chegou aqui nada de oficial e esperamos que não chegue. E se chegar, vamos ficar preparados. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, amigos internautas que nos prestigiam, senhores vereadores, colaboradores da casa, e dou por encerrada a 6ª sessão ordinária de 2020.